Saudações a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis, capítulo 39, versículo 1 a seguir, nos relata sobre José na casa de Potifar. Como muitos vimos, essa passagem de José. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, o capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos maelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graças aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, e não a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tens. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ele e estar com ele, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em suas mãos e fugiu para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim? E aconteceu que, levando eu a minha voz gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falara, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entrou na casa do cárcere,
no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali, na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mo. E o carcereiro Mo entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mo não teve cuidado e nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. No capítulo 39, 20, prisão. A penalidade egípcia para a tentativa de estupro de uma mulher casada era a morte. José foi apenas preso atestando o plano soberano de Deus. Sua exaltação posterior confirma o atento cuidado de Deus. Ainda que no capítulo 39, na referência diz mordomo, quer dizer, José foi mordomo, né? José se tornou administrador dos bens de Potifar, uma posição comum nas grandes casas egípcias. Potifar não se preocupava com nada além de suas refeições. Os egípcios não comiam junto com os hebreus, provavelmente por questões religiosas. Gênesis capítulo 43, versículo 32. Ainda no capítulo 39 do 7 de Gênesis, a tentação da mulher de Potifar. A reação de José diante da tentação apresentada pela mulher de Potifar contrasta claramente com a conduta de Judá no capítulo anterior. José, o escolhido, através de quem Israel seria salvamente os patrões de Deus, em face a essa tentação constante. Cada dia. José foi tentado pela mulher do seu patrão, Potifar. Vemos nesse texto, de Gênesis 39, que ao lermos o texto, vimos que José já vinha passando por assédio pela mulher cada dia. Não foi só um dia. Até o dia que ela chegou mais próximo e arrancou a roupa do José, e José fugiu para fora, deixando as suas vestes, mas nas mãos da mulher de Potifar. O relato demonstra que José estava focado em Deus e tinha caráter e respeito por Deus e seu patrão, Potifar, que foi comprado e acolhido pelo seu patrão, na sua casa, na sua residência, pelo Potifar. O Potifar deu toda a sua confiança a José. Confiança e responsabilidade nas mãos de José. Então, tá aí, um tema importante. Mostra que José foi fiel a Deus e a seu patrão. Deu a sua palavra, Mesmo que foi tentado vários dias pela sua mulher, ele não cedeu, ele fugiu da tentação. E Deus foi glorificado na vida de José. E Deus abençoou e prosperou grandemente a vida de José. Deu bens materiais, esposa, filhos. Foi tantos bens que Deus deu para ele, através dele obedecer ao Senhor Jesus, que ele dividiu com seus amigos, seus parentes, no momento daquela situação da seca ali, que a família dele estava perecendo. Deus abençoou José e Deus retribuiu ali, com aquela bênção ali para os irmãos, que jogou ele no calabouço.
Então, o que nós entendemos com essa palavra? A gente podemos passar a aprovação, a luta que for, mas nunca podemos negar o nome de Jesus. Temos que ser fiel a Ele sempre, que lá na frente Ele vai garantir a vitória. Bênçãos, maravilha, abundância de bênçãos para nós e ainda nós retribuir e ajudar o próximo, aquele que necessita, né? Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.